Aleluia. Sabe, pode se assentar, mas fique conectado com essa unção, amém? Fique conectado com aquilo que o Espírito Santo, ele já começou a fazer nessa noite. Não disperse seu coração, não disperse a sua mente. Eu estou aqui para dar uma breve palavra para você, vinda do coração de Deus. Mas eu sei, querido, que basta uma palavra vinda do Senhor para mudar toda a sua história. Para mudar toda a sua vida, para dar a direção e a resposta que você precisa. Aleluia, nós estamos diante de um Deus poderoso. Você crê nisso? Amém, querido. Glória a Deus, que as suas expectativas não estejam em mim, mas que as suas expectativas estejam no Senhor. Porque quando a nossa expectativa está nele, nós não seremos frustrados. Aleluia. Vá lá comigo em Gálatas 3. Nós vamos ler a partir do versículo 2, na NVT. NVT. Gálatas 3, a partir do versículo 2, diz assim: Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar: acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque vocês creram na mensagem que ouviram? Uau! Essa versão NVT desse texto é impactante, né? Sabe, o tema da minha ministração, da minha breve ministração nessa noite é: saia da razão. O Senhor nos chama nessa noite a sair da arena da razão, para que nós possamos voltar à arena do Espírito. O Senhor deseja nos recolocar nessa noite em um lugar do Espírito, a qual nós não deveríamos ter saído. E por que recolocar? Porque nós estivemos lá. Nós já estivemos nesse lugar de total dependência do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Quando nós estávamos imersos neste lugar, não foi pela nossa força. Não foi pela nossa carne. Numa outra versão diz: ei, Gálatas insensatos, vocês conseguiram o que conseguiram pelo Espírito ou pela carne? Será que se hoje nós estamos vivendo coisas em Deus, se hoje nós estamos salvos, remidos, perdoados, como nós acabamos de cantar, se hoje nós podemos contemplar milagres da parte do Senhor, ei, será que é por quê? Nós obedecemos à lei? Será que é na força da nossa carne? Será que é pelos nossos esforços humanos? Ou é porque nós cremos na pregação da fé? É porque nós cremos na pregação, na mensagem que nós ouvimos, que é mediante a fé? Mas sabe de uma coisa? Com o decorrer da nossa vida cristã, é muito fácil, querido, enquanto o conhecimento vai chegando, e ele é muito bom, glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus pelo conhecimento que nos cerca. Glória a Deus pelo conhecimento que chega até nós. Só que nós não podemos permitir que o conhecimento anule as obras do Espírito. Porque senão nós vamos ficar muito racionais. E quando nós viemos para um culto como esse, para um culto do Espírito, ou quando nós decidimos viver uma vida no Espírito, nós não vamos conseguir. Porque nós somos limitados pela nossa razão. É por isso que o Senhor nos diz: ei, saia deste lugar de razão. Nós precisamos mergulhar neste lugar de dependência do Espírito. E começar a ouvir instruções específicas do Espírito. O Senhor não depende da nossa performance. O Senhor não depende das nossas habilidades naturais. É claro que muitas vezes Ele usa isso para a glória dEle. Mas não são as nossas habilidades naturais que vão ditar onde nós vamos chegar em Deus.
Sabe, nós precisamos mergulhar no Espírito. E nós precisamos permitir que o Senhor nos recoloque neste lugar, sem reservas. Porque ou nós estamos neste lugar, querido, ou nós não estamos. É a mesma coisa de eu dizer para você, Ana, vamos na minha casa? Vamos na minha casa hoje? E a Ana diz, eu vou. E aí ela vai até certo ponto, aí ela volta, ou metade dela entra e metade fica para fora. Tem como? Tem como ela dizer que vai a um lugar sem ir de fato? Sem estar por completo neste lugar? Sem adentrar esse ambiente? De fato ela foi lá? Não. É por isso que esse lugar no Espírito, querido, ou nós vamos por inteiro, ou nós não vamos. Ou nós acessamos este lugar de verdade, ou nós estamos vivendo uma farsa. E nós muitas vezes achamos que estamos vivendo, sendo guiados pelo Espírito, e de fato nós não estamos. Nós estamos sendo guiados pela razão. E a fé é o contrário da razão. Ou eu ando segundo a fé, ou eu ando segundo o Espírito, ou eu vou andar pela minha lógica humana, pela minha sabedoria humana, sabe? E é um risco, porque andar pela sabedoria humana até certo ponto dá certo. Às vezes você pode obter sucesso, às vezes está tudo bem. Mas não para nós, que temos um chamado. Não para nós que temos uma vida no Espírito para ser vivida. Não para nós que precisamos depender de instruções divinas para acessar lugares que o Senhor deseja que nós viemos acessar. Para nós não está bom. Para nós não vai funcionar, sabe? É por isso que nós não podemos nos comparar com o mundo. Porque às vezes nós olhamos pessoas aí fora e dizemos, mas aquele teve sucesso assim. Mas aquele deu certo assim. Mas ele conseguiu. Querido, existe um chamado específico para nós. Existe uma instrução específica para nós. Por isso que para nós não vai funcionar como o mundo faz. Ainda que sejam coisas listas. Por quê? Porque para nós existem instruções específicas que nós só vamos acessar no mundo do Espírito, no reino do Espírito, estejando cheios do Espírito. Sabe, querido, é num ambiente como esse que nós treinamos essas coisas. Porque às vezes nós temos dificuldade de acessar esse lugar em Deus sozinhos, é ou não é? É por isso que eu amo a unção coletiva. Porque ela abre portas, ela facilita coisas. Ela nos impulsiona a chegar em lugares que talvez sozinhos nós não chegaríamos. É por isso que é tão importante nós estarmos reunidos no culto do Espírito. Porque o Senhor deseja nos recolocar neste lugar e nós precisamos um dos outros aqui. Nós precisamos andar em comunhão, nós precisamos andar em unidade, nós precisamos da unção coletiva. Eu preciso da unção que está sobre a sua vida e você precisa da unção que está sobre a minha vida. E nós, como igreja, precisamos acessar esses lugares, querido. E aí, no dia a dia, as coisas vão tornando mais fáceis. Sabe, esse ambiente vai se tornando natural para mim. E eu vou passando a não ter dificuldades no meu dia a dia de permanecer neste lugar. Porque eu não sei se você sabe, no dia a dia as pressões chegam, é ou não é? E chegam com força. Eu não sei se você tem percebido, querido, que o diabo tem pressionado mesmo. Ele tem tentado botar pressão, ele tem tentado colocar esfriamento na igreja. Por quê? Porque ele sabe que um crente frio é improdutivo. Ele não precisa tirar da igreja, não. Ele não quer te tirar da igreja. Ele só precisa deixar você aqui sentadinho, sendo improdutivo. Vivendo uma vida na lógica. Não desfrutando deste lugar no Espírito que está disponível para você. Não acessando coisas que já estão prontas no reino do Espírito. Sabe lá em Josué 6? Josué 6, eu não vou ler todo o texto. Para a gente ganhar tempo. Mas em Josué 6 vai narrar a queda dos muros de Jericó. No versículo 2 diz assim: mas o Senhor disse a Josué: eu lhes entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Aqui é quando o Senhor deu instrução para Josué acerca das muralhas. E o Senhor disse: ei, vocês vão caminhar por 6 dias dando uma volta ao redor do muro. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas.
E quando o Senhor, ele chega para dizer com Moisés, ele faz assim: ei, eu lhes entreguei Jericó. Mas aqui os muros já tinham caído? Sim ou não? Ainda não. Sabe por quê? Porque quando o Senhor nos dá uma direção, querido, isso já está pronto. Isso já está acessível no reino do Espírito. Mas nós precisamos aprender a estar neste ambiente para ouvir as direções. E as direções que o Senhor me dá, muitas vezes, não é a mesma que Ele vai dar para você. E o Senhor disse: ei, vocês vão caminhar, mas em silêncio, vocês não vão gritar até o último dia. E os sacerdotes foram à frente, e houve instruções específicas que o Senhor foi dando para eles. E eles obedeceram. E sabe o que aconteceu no 7º dia? Você sabe o final da história, né? As muralhas ruíram. E sabe quando eles deram o grito? No último dia. Em obediência ao Senhor. É por isso que a vida no Espírito e a vida da fé ela é contrária à razão. É por isso que nós precisamos sair da razão. Porque não vai dar certo, porque às vezes a instrução do Senhor falou: ei, vai gritando, vai marchando, vai fazendo barulho. E às vezes o Senhor vai dizer: ei, vai quietinho. Às vezes Ele fala: não, que os guerreiros vão na frente. Não, agora que os cantores vão na frente. Não, levante suas mãos, vai, ajude ele ali. Não, agora deixa ele sozinho. Não, agora... Ei, querido, existem instruções específicas, mas nós só vamos ter acesso numa vida no Espírito. Nós só vamos ter acesso se nós decidirmos mergulhar por inteiro. Lembra aquela história de ou eu vou ou eu não vou? Não tem como metade de mim estar em um lugar e a outra metade estar em outro. Não existe isso. Ou eu estou ou eu não estou. Ou eu mergulho nesse lugar no Espírito ou eu não mergulho, querido. Ou eu vou viver uma vida de apatia espiritual. Ou eu vou desanimar. Eu não vou conseguir perseverar. Sabe, imagina esses homens dando volta. Vai o primeiro dia. A gente já sabe o final da história. É fácil a gente dizer: ah, que legal, né? Eles deram volta. Agora imagina o primeiro dia. O segundo dia. O 3º dia, o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. No 7º dia, dá uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, e nada acontecendo. Senhor, mas sabe, querido, se o Senhor disse, se foi o Senhor que disse, vai acontecer. Vai acontecer. O 7º dia vai chegar, a 7ª volta vai chegar, se nós estivermos firmes, obedecendo a instrução até o fim. É por isso que nós não podemos parar no meio do caminho. Nós não podemos obedecer uma instrução de maneira parcial. E se eles tivessem obedecido? Não, até aqui eu vou, Senhor. Poxa vida, já se foram 3 dias e nada aconteceu, eu vou parar. E aí? Não, eu vou até aqui, até o 6º dia eu vou. Não, eu vou até o 7º para ser obediente, mas eu só vou dar 2 voltas. Algo teria acontecido? Não. Por quê? Porque quando nós recebemos uma instrução do Espírito, nós devemos obedecer com precisão. Ser precisos em obedecer, mas nós só vamos ser precisos, queridos, se nós tivermos convicção de que foi o Senhor quem falou. E nós só vamos ter convicção que foi o Senhor que falou, se nós estivermos mergulhados no ambiente do Espírito, imersos no Espírito. Porque se nós não estivermos neste lugar, queridas, as outras vozes vão vir, vão nos confundir, vão nos paralisar, vão minar a nossa fé. E olha o que Paulo disse: ei, como vocês conseguiram o que conseguiram? Foi pelos seus próprios esforços? Foi por causa que você foi bonzinho, obedeceu toda a lei? Foi na força da carne? Foi assim que nós conseguimos aquilo que conseguimos? Foi assim? Não foi. Foi pela pregação da fé. Foi porque nós cremos num dia na mensagem que foi pregada a nós. Foi pelo Espírito, querido, isso não mudou. Nós não podemos voltar a achar que nós vamos conseguir coisas na nossa força. Foi pelo
pelo Espírito, será pelo Espírito e vai ser eternamente pelo Espírito. Nós não vamos conseguir coisas em Deus se não for pelo Espírito. Nós não podemos partir para este lugar, onde nós estamos nos esforçando com a nossa força humana, com a nossa razão. Porque senão nós vamos cair, querido, nós vamos nos esfriar na fé. E nós precisamos ser fervorosos no Espírito. Lá em Romanos 12, diz assim, ei, sede fervorosos no Espírito. E sabe como algo se mantém fervendo? Isso o Senhor falou comigo, eu vindo no carro. Eu abri no carro, não é? Falei, eu preciso achar esse versículo. Sabe como algo se mantém fervendo? Como? No fogo. Permanecendo no fogo. E se você tirar do fogo, o que acontece? Esfria. Esfria. É assim a nossa vida com o Senhor. Como que nós vamos permanecer fervorosos no fogo, querido? Nós precisamos permanecer no fogo. Não saia deste lugar. Afogueados, cheios do Espírito. Não deixando mais a nossa razão nos comandar. Sabe, querido, dessa forma nós não teremos mais cultos naturais. Dessa forma o nosso dia a dia não vai ser mais natural. Como eu disse, quantos aqui estão sofrendo pressões? Será que sou eu? Mas como nós vamos resistir isso? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Nós não podemos ser insensatos. Sabe, o interessante aqui é que Paulo não disse, ei, Gálatas insensatos. Vocês estão caminhando no pecado, na sujeira, na promiscuidade, na prostituição, na mentira. Não, ele não disse isso. Ei, vocês estão querendo se perfazer ou conseguir algo em Deus, cumprindo a lei, pelos seus próprios esforços, para dizer, eu sou obediente, eu sou bonzinho? É isso mesmo que vocês acham? Por merecimento? Sabe, querido, leia esse capítulo, leia Gálatas todo. Porque nós vamos entender que nunca foi sobre nós, que nunca foi nosso mérito, que nunca foi porque eu fui bonzinho um dia, mas foi por causa de Cristo. Foi por causa da obra de Cristo que nos alcançou. E é por isso que hoje eu posso levar uma vida no Espírito. É por isso que hoje eu posso, sabe, voltar e ser recolocada naquele lugar de total dependência do Espírito. Onde eu reagia à palavra com entusiasmo. Sabe, onde eu não me importava mais com a minha reputação. Onde, sabe, o Senhor dava uma instrução, por mais que fosse maluca, eu obedecia. Eu obedecia, porque, e aí, o que importa? O viver é Cristo. O que importa? O que importa que as pessoas vão pensar? Sabe, nós precisamos sair desse lugar em nome de Jesus. Aleluia. E hoje é uma noite onde o Senhor, é essa palavra que Ele me deu, vai nos recolocar neste lugar de dependência do Espírito. Um lugar onde nós não deveríamos ter saído. Um lugar onde nós vamos não conquistar coisas, querido. Nós vamos acessar coisas que já estão disponíveis para nós. Nós vamos acessar milagres. Nós vamos acessar o sobrenatural do Senhor. Sabe? Chamados vão ser destravados. Em nome de Jesus. Aleluia. Fervorosos no Espírito. Aleluia. Se coloca de pé.